Olá, pessoal. Vamos lá para mais uma aula de matemática. O tema de hoje da nossa resolução de questões é sobre progressão aritmética e progressão geométrica, certo? Sempre está caindo aí nas questões do Enem. O slide de praxe, né, com os contatos para vocês entrarem, caso tenham alguma dúvida, quiserem falar, precisarem de ajuda com algum material, enfim. Só contatar pelo celular ou pelo e-mail. Vamos lá, Enem 2020, para vocês verem que realmente é sempre muito atual. No Brasil, o tempo necessário para o estudante realizar sua formação até a diplomação em um curso superior, considerando os 9 anos de ensino fundamental, os 3 anos de ensino médio e os 4 anos de graduação, que é um tempo médio, é de 16 anos. No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos é ainda muito pequeno, conforme apresentado na tabela. E aí ele coloca aqui, né, a tabela, certo? Que em 95 as pessoas tinham, em média, 5,2, né, tempo de estudo em ano, e aí vai aumentando até 2007, que tem 7 estudos, né, para pessoas acima de 14 anos. Considere que o incremento do tempo de estudo a cada período para essas pessoas se mantenha constante até o ano 2050, e que pretende chegar ao patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior dado anteriormente. O ano em que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido será. Olhem só. O que é que primeiro a gente tem que saber, né? Primeiro calcular o tempo ideal. O que é que ele diz que o tempo ideal, né, é de 16 anos. Então, 70% de 16 anos, utilizando a transformação, né, de porcentagem em decimal, né, para multiplicar, é a mesma coisa que 70 que 0,7 vezes 16. Eita, aqui saiu 13, mas é 16, certo, pessoal? Então, 11,2, certo? E aí, a gente continua aqui com o segundo passo, que é justamente para a gente descobrir a razão da nossa PA. E aí, qual é a razão da PA? A gente tem que primeiro tentar analisar o que está sendo dado na tabela, para saber descobrir, né, qual é a semelhança. E qual é a semelhança aí, né, que temos? É que ele vai aumentando sempre de 0,6 em 0,6. Ou seja, a gente tem uma PA com razão de 0,6, né? E por ser soma, a gente classifica como PA. Lembrando disso aí também. E aí o terceiro passo seria descobrir, né, em quantos intervalos a gente alcançaria essa meta. Então, a gente tem o AN, que é o tempo médio em anos, que a gente tem que alcançar, que é os 70% dos 16. Tem o N a gente não tem, que é justamente o intervalo que a gente pretende descobrir. Temos o A1, que é justamente o início aqui, né, o 5,2, e temos a razão. Então, o único termo que a gente não conhece é justamente o N. Então, substituindo aqui na nossa fórmula, a gente tem 11,2 é igual a 5,2 mais N menos 1 vezes a razão 0,6. E aí, quando a gente completa, né, 11,2 é igual a 5,2, tem que multiplicar o 0,6 tanto pelo n quanto pelo menos 1. Então, vai ser mais 0,6n menos 0,6. E fazendo aqui, passando os números que não tem, né, que não estão junto da incógnita para a subtração, a gente tem aí um valor de que 0,6n é igual a 6,6. Então, n é igual a 11. Ou seja, para descobrir em ano quantos intervalos a gente tem, né? A gente teria que consultar a razão que está nos anos de pesquisa, que aqui, ó, vocês vão ver que é de 4 em 4 anos. Então, ó, vamos lá. Para a gente saber, né, quanto tempo seria para alcançar esse intervalo aqui, só fazer o AN é igual a 1, mesma fórmula, mais N menos 1 vezes R, né? Então, sabendo que o nosso N é 11, né, a gente vai botar a N como igual a 1995, mais 11 menos 1, vezes 4. A N é igual a 1995 mais 10 vezes 4, que é a mesma coisa que daqui a 40 anos, né? Aqui, 10 vezes 4. Então, 2035, alternativa D de dado. Certo, pessoal? Então, era ficar muito ligado, porque no primeiro passo da questão você utilizaria a PA que está aqui embaixo, né, do tempo em estudo, e depois a PA do ano da pesquisa. Em 2018, mais uma questão atual. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea,
que inicia em uma praça central e termina numa fazenda de zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100, o terceiro a 120 e assim sucessivamente, mantendo-se sempre a uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se o prefeito pode pagar no máximo R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é. Ou seja, ele quer saber quantos postes cabe, né, nesses intervalos. E aí a gente já vê que também é uma PA, porque está tendo uma soma aí de razão 20, né, 80 para 100 para 120. E aí aqui construir um esqueminha para vocês entenderem mais ou menos como vai funcionar. Está aqui a praça, primeiro poste é colocado a 80, o segundo a 100 metros, o último poste é colocado a 1.380 metros. Então, esse é nosso último poste. E aí, a gente precisa primeiro descobrir a quantidade total desses postes, tendo a noção que o nosso AN, que é o último termo, né, é 1.380. Então, o nosso A1, que é 80, a gente substitui aqui na fórmula, e o que a gente precisa saber é justamente o N, que é a quantidade de postes, né? Então, 1.380 é igual a 80 mais N menos 1 vezes 20, que é a nossa razão. Então, quando a gente substitui aqui, né, faz a multiplicação, 20 vezes N, 20 vezes menos 1, e aí ficamos com 1.380 igual a 80 mais 20N menos 20N, e quando resolvemos essa questão, a gente fica que N é igual a 1.320 dividido por 20, que é a mesma coisa que 66 postes. Bom, e aí, qual é o segundo passo, né? Calcular o preço total do custo, né? Que seria o preço por poste. Então, 66 vezes 8.000 vai dar aí R$ 528.000, alternativa C de casa. Vamos embora. E nem em 2018. Alguns modelos de rádio automotivos estão protegidos por um código de segurança. Para ativar o sistema de áudio, deve-se digitar o código secreto composto por 4 algarismos. No primeiro caso de erro na digitação, a pessoa deve esperar 60 segundos para digitar o código novamente. O tempo de espera duplica em relação ao tempo de espera anterior a cada digitação errada. Uma pessoa conseguiu ativar o rádio somente na quarta tentativa, sendo de 30 segundos o tempo gasto para a digitação do código secreto a cada tentativa. Nos casos da digitação incorreta, ela iniciou a nova tentativa imediatamente após a liberação do sistema de espera. O tempo total em segundo gasto por essa pessoa para ativar o rádio foi igual a... Aqui a gente já pode perceber que é uma PG, né? Porque está tendo uma multiplicação e não uma soma. Ou seja, o tempo está multiplicando, está indo de 30 para 60, de 60 vai para 120 e assim sucessivamente. E aí, o que a gente vai perceber aqui, né? Que temos que usar a fórmula da PG, que seria a N é igual a 1 vezes a razão elevada a N menos 1. Então, temos que o nosso A1 é 60 e o nosso A3 vai ser 60 vezes 2 elevado a 3 menos 1, que é a posição menos 1, né? Então, o A3, né, que é a terceira tentativa da pessoa, porque na quarta que ela acerta, mas ela foi até a terceira, né? Então, foi o tempo que ela gastou. O A3 vai ser igual a 60 vezes 2 elevado a 2, que é a mesma coisa que 60 vezes 4, que é igual a 240 segundos apenas de tempo de espera. Lembrem disso, é o tempo que ela está esperando aí. Só que a gente tem que utilizar a fórmula da soma dos termos da PG finita, né, para saber o restante do tempo. Então, ó, como é essa fórmula? Sn é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1 dividido pela razão menos 1. Então, ó, o nosso Sn é igual a 60 vezes 2 elevado a 3 menos 1, né, que vai dar 2, dividido por 2 menos 1. Então, é a mesma coisa que dizer que Sn é igual a 60 vezes 8 menos 1, né, que aqui o 2 elevado, aqui vai ser o 2 elevado a 2, 4, né, 8 menos 1. Então, Sn vai ser 60 vezes 7, ou seja, 420. Então, ó, vamos lá. A gente tem que o nosso tempo de espera foi que é a soma, né, total aí dessa espera foi de 420. Temos que as tentativas, elas por si só, cada uma gastou 30 segundos, então a gente teve 4 tentativas, então 120 segundos. E o tempo total, então, vai ser a soma justamente do tempo de espera mais as tentativas, dando um total aí de 540 segundos para a liberação desse rádio. Nem 2008. Fractal, do latim fractus,
que é a mesma coisa que fração, quebrado, objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda as propriedades e o comportamento dos fractais, objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O triângulo de... Eu nunca sei falar essa palavra, vocês vão ver aí, Spieski, é uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por meio dos seguintes passos. Primeiro, comece com um triângulo equilátero, esse da figura 1. Segundo, construa um triângulo em cada lado, construa um triângulo em que cada lado tem a metade do tamanho do lado do triângulo anterior e faça 3 cópias. Aqui, ó, figura 2. Posicione essas cópias de maneira que cada triângulo tenha um vértice comum com uma das vértices de cada um dos outros 2 triângulos, conforme a figura 2. Está aqui, ó. Formou, certo? Repita sucessivamente os passos 2 e 3 para cada cópia dos triângulos obtidos no passo 3. E aí, ó, ele vai mostrando como é que vai ficando cada uma dos outros triângulos, certo? E assim sucessivamente. Aí, o que é que ele quer da gente? De acordo com o procedimento descrito, a figura 4 da sequência representada acima ou seja, ele mostra até a 3, ele quer que a gente saiba qual é a figura 4, né? E aí, como é que a gente tem que pensar? Primeiro, vamos pensar aqui nos triângulos pretos, que é o que a gente tem no começo, né? E nos triângulos gerais também os brancos. Na figura 1, a gente tem um triângulo preto, totalmente preto. Na figura 2, a gente tem 3 triângulos pretos e um branco. Na figura 3, temos 9 pretos e 4 brancos. Então, a razão, como seria a razão aí para a gente encontrar alguma similaridade nesses triângulos? A gente pode utilizar justamente as partes pretas desses triângulos, né? Então, a gente vai de 1 para 3 para 9. Qual seria a razão? 3. Está multiplicando sempre por 3. E aí, então, ó, se a gente vai descobrir a quarta figura, né, teria que multiplicar o 9 por 3, ou seja, teria que ter aí 27 triângulos pretos na próxima figura. Então, ó, o que a gente encontra? Que é justamente essa segunda imagem aqui, então tá dizendo que é nossa alternativa B de bola como a resposta certa, né? E aqui da UEPA, uma questão, né, mais uma aí. Um carro cujo preço à vista é 24 mil pode ser adquirido dando-se uma entrada e o restante em 5 parcelas que se encontram em progressão geométrica. Olha, ele já disse que é PG. Um cliente que optou por este plano, ao pagar a entrada, foi informado que a segunda parcela seria de 4 mil e que a quarta parcela de 1.000, ou seja, está diminuindo, né? Quanto esse cliente pagou na entrada da aquisição desse carro? Olha aí. Primeiro, a gente tem que analisar o que a gente tem, né? A gente tem o A2, que é de 4 mil, e a gente tem o A1, né? Que vai ser justamente 4 mil dividido pela razão. Por quê? Porque o A2 é a mesma coisa que o A1 vezes a razão, certo? Então, como é que a gente poderia aí encontrar o valor dessas razões utilizando esses dados? Olhem só. A gente vai substituir. Como? Olha aí. A gente tem, eita, passei demais, que o A2 é 4 mil, que A2 é a mesma coisa que A1 vezes Q, ou seja, A1 é igual a 4 mil dividido por Q. E quais são as outras informações que a gente tem? Que o A4 é 1.000, e que A4 é a mesma coisa que A1 vezes Q elevado a N menos 1. O N no caso é 4, então N menos 1 vai ser 3, então aqui, ó, Q elevado a 3. Então, 1.000 é igual a 4.000 vezes Q elevado a 3 dividido por Q. Quando a gente resolve isso, temos que vai passar, né, para o outro lado o 4.000 dividindo, que 1.000 dividido por 4.000 é a mesma coisa que Q elevado a 3 dividido por Q. Então, 1/4 é a mesma coisa que Q elevado a 2, certo? Aqui, ó, Q elevado a 3 dividido por Q vai dar Q elevado a 2, certo, pessoal? Isso é propriedade, tem que saber também. Então, ó, se a gente passar a raiz quadrada, a gente vai descobrir o valor de Q, que o Q é 1/2. Então, a razão é 1/2. Então, sempre vai diminuindo metade do valor em comparação ao mês anterior. E aí, ó, a gente tem, né, justamente que o nosso A1 vai ser o mesmo que 4.000 dividido por Q, e se Q é igual a 1 dividido a 1/2, né, então vai ser a mesma coisa que A1 é igual a 4.000 vezes 2, né? Porque aqui a fração repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda, né, seria justamente 2, então vai ficar aí 4.000 dividido por 2. A1 é igual a 8.000.
Então, ó, como é que ficaria as prestações desse carro? A primeira de 8 mil, a segunda de 4 mil, a terceira de 2 mil, a quarta de 1.000 e a quinta de 500, certo? Sempre dividindo por 2. E aí a gente sabe que tem essas 5 parcelas. Qual vai ser o preço da entrada? Tudo que não for parcela, né? Tudo que não for prestação. Então, ó, a gente tem que somar aí essas parcelas. A gente pode utilizar a soma dos termos, certo? E aí isso daria aí justamente SN é igual a 15.500, ou simplesmente somar aqui direto, como a gente já teria, né, as informações, talvez fosse até mais rápido. Então, ou utiliza essa soma dos termos, como eu acho que é uma fórmula muito maior, talvez você demorasse mais tempo. Então, como são 5 parcelas, era melhor realmente perceber que era sempre dividir por 2, e aí você já fazia direto a soma dessas parcelas, como tem no esquema aqui, nessa parte, nesse slide anterior. E aí, a gente tendo a soma total das prestações, né, de R$ 15.500, a gente teria que qual vai ser o valor da entrada? O valor do carro menos o total das prestações, né? Então, seria justamente 24 mil menos 15.500, que vai totalizar aí R$ 8.500 de entrada na nossa questão da UEPA. Nem 2018. Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas numeradas de acordo com a sequência conforme mostrado no esquema a seguir. Ele percebeu que a soma dos números em cada linha tinha uma propriedade e que, por meio dessa propriedade, era possível prever a soma de qualquer linha posterior às já construídas. A partir dessa propriedade, qual será a soma da nona linha da sequência de caixas empilhadas por Ronaldo? Essas questões assim de lógica sempre caem muito no Enem, então é sempre bom vocês ficarem muito atentos para saber como é que resolve. Olhem só, grifei aqui as informações importantes. A soma dos números em cada linha tinha uma propriedade, e qual será a soma da nona linha, né? Então, ó, vamos perceber aqui. A primeira forma de resolução. A soma da primeira é 1, a soma da segunda é 4, da terceira é 9 e da quarta é 16, certo? Então, ó, o quadrado do número do meio é a soma da linha. O 2 aqui, ó, elevado a 2 é igual a 4. 3 elevado a 2 é igual a 9. 4 elevado a 2 é igual a 16. Então, a nona era só elevar 9 ao quadrado, certo? E aí, algumas dicas para vocês, né? É que a primeira, o produto dos termos extremos é igual ao produto dos termos equidistantes dos extremos. Então, ó, uma PG, né, que aqui é a primeira PG, 1, 2, 4, 8 e 16. 1 vezes 16 é igual a 16. 2 vezes 16 é igual a 16. Ou seja, aqui, né, você sempre vai multiplicar 1 por 16 é igual a 16. 2 vezes 8 é igual a 16. E 4 elevado a 2 é igual a 16. Então, ó, os termos extremos, eles vão, ao se multiplicarem, eles vão dar igual ao quadrado do termo central, né, da PG. E o quadrado de um termo central é igual ao produto dos equidistantes, né? Que foi justamente o que eu falei agora, que 4 elevado a 2 é igual a 16, é justamente o termo central, que vai ser igual a multiplicação, o produto dos equidistantes, né? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Até mais.